Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. Outro dia eu fiquei sabendo aí desse rapaz, que eu não sei nem como é que ele se intitula. É um assim, malhadinho, tipo Mamãe Tô Fortinho, que anda com umas calças bem apertadinhas, e às vezes ele incorpora. Outro dia eu vi incorporando o pai de uma menina lá no culto na igreja dele. Aí ele disse: "Ô, minha filha, sou eu que estou aqui falando com você." Ele, eu não sei se ele se auto-intitula de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mas é desse meio aí, dessa doideira, dessa insanidade. Acho que o segundo nome dele é Sali, se eu não estou enganado. É um pobre rapaz, enganando e sendo enganado. Chamou um amigo meu, oferecendo mundos e fundos para o meu amigo. Levou para ver aonde ele morava, com os carros que ele tinha, as mansões, a riqueza que ele em pouco tempo já juntou para ele. Aí falou para o meu amigo: eu preciso de você, porque você sabe mais do que eu. E lá nas minhas igrejas ninguém sabe nada. Eu também não sei nada. Eu só sei fazer o que eu faço. Hoje me mandaram um vídeo dele, ele estava lendo mão. Li fato a novela Vale Tudo, é ali com ele, não é com Odete Reutemann, é com esse cara, vale tudo. Ele estava lá, aqui tem uma linha que passa assim, que corta assim. E é lá pastor, apóstolo, missionário, sei lá o quê, do Vale Tudo. Um cara sem critério, sem categoria de nada, um enganador, um falastrão perverso. Enganando aí as pessoas. Ainda tem gente que me pergunta assim: isso é verdade? Eu digo: ai, não, me tira o tubo, vocês não querem que eu fique por aqui, porque não dá. Meu Deus, quanto mais eu prego, mais assombração me aparece, e as assombrações não são espirituais, é de gente com a mente descerebrada, que já não entende nada. Pois bem, Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. Por que eu mencionei esse rapaz? Porque ele falou para o meu amigo, a quem ele queria contratar por uma fábula, uma tentação. O rapaz até me ligou, é muito dinheiro. Eu falei: ó, se você quiser destruir sua alma, vá. Agora, se você quiser preservar sua alma, caia fora desse maluco. Porque isso é contagioso, destrói. É como um câncer. De acordo com o que Paulo diz, é um câncer. Essas vidas, palavras e ações dessas pessoas, Paulo diz, usando o nome de Himeneu e Fileto, que são como um câncer corrosivo, metástico, que vai engolindo, devorando tudo. E ele disse: eu preciso de alguém aqui para ver se o meu fruto permanece. Porque a única coisa que eu consigo arrancar é dinheiro, mas mesmo o pessoal que me dá dinheiro, depois eu procuro 2 meses depois, eles nunca mais voltam. Porque não é um fruto que permaneça. Uma vez eu ouvi o Edir Macedo me confidenciando que lá na igreja dele também era uma rodoviária. Tanto é que há 30 anos atrás, quando a gente teve conversas íntimas, eles tinham o mesmo número de pessoas que tem hoje, porque a rodoviária é grande, e a gente passando e gente saindo. E a porta dos fundos é tão larga quanto a porta de entrada, de modo que depois de 30 anos você vai ver a estatística do censo, é o mesmo número de pessoas que tinha no outro. Porque gira. Se esse povo fosse filho de um fruto permanente, de um evangelho permanente, de uma consciência permanente, eles estariam lá ainda. Os que se evadissem seriam a minoria, a maioria ficaria. Quando a palavra é verdadeira e encontra um coração sincero, esse fruto é permanente. A palavra verdadeira só não permanece no coração insincero. Que vem, como disse Jesus, quando a palavra começa a querer entrar no coração, encontra pedra, ou encontra espinho, ou vê que o cara não quis botar no centro da vida, botou na margem da existência, aí é roubada. Mas se cair no âmago do ser, a verdadeira palavra, quando encontra um coração sincero e verdadeiro, ela dá fruto e permanece. Eu tenho gente que encontra comigo por aí dizendo: eu estou te seguindo há 50 anos. E gente que já me apresenta os meus tataranetos na fé, que foram gerados por eles.
E são milhares e milhões pelo país inteiro. E eu encontro gente até em outros países do mundo dizendo: eu me converti contigo há 40 anos. Estou firme aqui até hoje, porque a palavra verdadeira, quando encontra um coração sincero, ela permanece. Permanece, como Jesus disse. E o vosso fruto permaneça. E o fruto é o que eu dou, fruto do amor, e é o que eu reproduzo. Porque aquele que ouve e recebe de mim a semente verdadeira de Cristo Jesus, vai dar o fruto de Cristo Jesus. E nós vamos ser da mesma natureza, vamos ser ramos verdadeiros da mesma videira verdadeira, recebendo da mesma seiva, como a gente viu aqui no capítulo 15, dos ramos e da videira, como a gente está vendo. Tudo isso tem a ver com os ramos e a videira, esse é o fruto que permanece quando recebe dessa seiva. Essa seiva é esse amor em fé, e que se estabelece como prática, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu acho tão interessante como Jesus o tempo todo enfatiza o fato de que o que fortalece continuamente a crescência da nossa fé, o crescimento da graça de Deus em nós, é a nossa experiência com a intimidade pela via da oração. A gente pede, o Pai concede. A gente pede, o Pai concede. Porque a gente não pede besteira. Eu não peço. Eu nunca disse: Senhor, faze-me rico, ficar rico. Eu peço o pão nosso de cada dia. Eu peço para ter o suprimento que eu preciso. E qualquer coisa que venha a mais do que o que eu preciso, eu compartilho. Eu ponho de volta no fluxo do rio da vida. Eu lanço o meu pão sobre as águas para que ele me surpreenda daqui a muitos dias e volte para mim como um peixe rico, gordo, cheio de ômega 3 que eu preciso. Mas eu como o pão e jogo o que sobra no rio da vida. Alimento o ciclo da vida que volta, faz voltar tudo para mim. Essa é a sabedoria de ser, que nenhum coach vai querer que você pratique, porque não dá para cobrar por isso. Isso é um ensino de vida. E é de graça. E é isso que muda tudo, no médio e no longo prazo. É isso que permanece, é isso que fica. E isso tem um selo, que é a resposta à oração. Eu oro e vejo a resposta de Deus às minhas orações o tempo todo. Eu oro para pessoas que mudam. Quando não mudam na hora, mudam depois. E chegam surpresas com o que mudaram e me encontram feliz com a mudança, embora não surpreso, porque era o que eu estava pedindo. Eu oro por situações, às vezes de natureza política mundial, e as coisas não acontecem na mesma hora, mas não raramente acontecem para além do que você pedia e pensava, e acontece. E o pessoal fica pensando que foram só as conversações daqui e dali, não sabem se não fosse o sonho que um cara teve, um pesadelo que despertou o outro, o incômodo que a mulher dele causou repetindo o mesmo assunto todo dia, nem ela mesma sabe por que está tão obstinada com aquele tema, dizendo: faz isso, para com essa outra história, realize isso aqui, senão a gente vai se dar mal. O conjunto das orações produz aquilo que só pela fé você se apropria. Curas divinas, graças de Deus, graças de Deus. Esses dias mesmo eu estava me lembrando de um desconforto que eu particularmente estava com ele já há um tempão, me azucrinando a vida. E eu cheguei em Cafarnaum com a minha mulher e um grupo de umas 60, 70 pessoas, e aquilo me perturbando horrivelmente. E sempre que eu chego em Cafarnaum, há muitas décadas que eu vou lá, e tantas vezes, meu Deus, eu deito sempre embaixo da mesma árvore, no mesmo banco, e tiro um cochilo de uma meia hora. Rápido, eu durmo rápido. Quem me conhece sabe que se eu encostar aqui e eu me desligo com uma rapidez tão grande, durmo. Durmo encostado, durmo até em pé, se tiver onde eu me apoio. Eu durmo. E eu induzo meu sono com muita facilidade. E naquele dia, aquela perturbação, eu falei: Jesus, me deixa dormir. Eu dormi. E no meu sono, eu sonhei
E a Adriana estava com as mãos em cima de mim, passando em cima de mim. E aquilo estava sendo curado em mim, no meu corpo todo. Meia hora depois, ela me acordou porque o grupo tinha voltado da visita à cidade. Eu já não faço mais essas visitas, eu só, quando eles voltam da visita, eu falo uma geral e aplico coisas do Evangelho. Então, ela veio e disse, o grupo terminou, está todo mundo te esperando. Eu voltei, comecei a falar, quando eu terminei, que eu procurei o desconforto, ele tinha sumido, eu fiquei quieto, calado. No meu coração, pedindo a Deus que confirmasse aquilo. Eu não sabia de onde tinha vindo, mas que com certeza viera dele. Aí depois, quando estávamos só eu e a Adriana, ela falou, como é que está o desconforto? Aí eu falei, meu amor, enquanto eu dormia, passou. E eu sonhei que tinha um copo de cristal com água cristalina para eu beber. E sonhei que você estava com a mão passando assim em cima de mim, sem me tocar. Aí ela ficou rindo e falou, com exceção do copo, eu estava lá, eu fiquei, enquanto você dormia, eu fiquei com a mão aqui em cima orando, pedindo a Deus que te sarasse desse negócio horroroso que está te perturbando tanto. E nunca mais voltou. Na mesma hora, quantas pessoas que chegam com uma angústia sem tamanho, com problemas horrorosos, e você fala com o Pai. Elas ficam pensando que você vai fazer uma prosopopeia. Enquanto elas estão falando, eu às vezes nem espero elas terminarem, eu já começo a orar. Senhor, eu estou ouvindo o que tu ouves, eu estou sendo informado do que tu sabes. Então aí a pessoa vai parando de falar e eu oro. Quando acaba, não raramente a pessoa sai, daqui a pouco me liga ou me escreve, diz qualquer coisa. Meu Deus, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, estava tudo diferente, tudo alterado. Digo, mas a gente não orou? É que a maioria absoluta ora só por orar, não crê que vai receber nada, porque não tem essa confiança de amizade. Oração decorre de uma confiança de amizade. Você está ouvindo, Cláudio? Oração decorre de uma confiança de amizade. Como Jesus diz, que a oração acontece e traz como resposta do Pai essa confiança da nossa amizade com Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Nessa afinação, nessa harmonização entre a manifestação da vontade do Pai no Filho, que é o Evangelho. O Evangelho é o cumprimento da vontade do Pai na encarnação, na vida, nas práticas do Filho. E o meu discipulado, a minha amizade com Jesus, decorre de eu fazer o que ele nos manda. E ele diz, eu não estou mandando a vocês nada esotérico ou secreto, eu não tenho revelações secretas. Tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quando a gente desenvolve essa amizade da obediência não penosa, serena, harmônica e que responde ao amor de Deus, a gente não ora absurdos e não pede absurdos e não tem temas absurdos, a gente pede sobre a vida. E tudo quanto a gente peça sobre o que faz sentido com a vida de Deus e com o sopro da vida de Deus em nosso favor, ele nos concede. É assim que é. Isto vos mando. E vos ameis uns aos outros, porque o amor uns pelos outros é o sinal de que vocês estão me obedecendo, porque o meu mandamento é esse, que vocês busquem se dar bem, que vivam bem, que sejam pacificadores e que pacifiquem e não compliquem a existência. Simplifiquem, na verdade, na sinceridade, no amor, na fidelidade, na sobriedade, no bom senso, na sabedoria, na esperança. É isso que faz da gente pessoas de bom trato,
gente que se torna sal da terra e luz do mundo, e ramo frutuoso da videira, alimentando o planeta com a graça de Deus. Isto é o que ele nos manda e é isso que ele espera que a gente se torne. Aí ele faz uma advertência. Prestem atenção, todavia, e não fiquem chocados se vivendo assim, todavia, vocês receberem rejeição, se na prática do amor e sendo amigos de Jesus, nas práticas da vida em graça, em misericórdia, em compaixão, em verdade, em justiça, em tratabilidade de uns para com os outros, ainda assim vocês vierem a ser odiados, não se assustem. Olhem para mim. Jesus está dizendo, olhem para mim. A quem que eu fiz mal? A quem eu amaldiçoei? A quem eu espanquei? Acerca de quem eu menti? De onde procedeu o engano para comigo? Quando eu fiz uma promessa que eu não tenha realizado? O que é que eu realizei de antagonismo contra qualquer seres humanos? Vocês vêm andando comigo há 3 anos e meio, me digam. E ainda assim, vocês não veem como eu sou odiado? Odiado pelos líderes da religião, pelos teólogos da religião, pelos acadêmicos da religião, pelos puritanos da religião, pelos fanáticos da religião. Odiado, sobretudo, por aqueles que são da religião. Porque os romanos não demonstraram me odiar. Os que são de outros deuses não demonstraram nunca me odiar. Eles vêm me ouvir e nunca levantaram a mão querendo antagonizar comigo. Eles saem felizes com o que ouviram. Agora, onde é que eu sou odiado? É nesse ponto onde você faz o bem e recebe ódio, é que você identifica a capital do mundo. E aqui para Jesus, preste atenção, a capital do mundo é a religião para Jesus. A capital do mundo, do que Jesus chama de mundo no Evangelho, é a religião. A capital é o templo, os líderes do mundo são os líderes religiosos, os executores dos líderes religiosos são os fanáticos religiosos, e os perseguidores são aqueles que Paulo chama de cães, que vivem farejando graça de Deus para irem tentar morder e comer você vivo onde quer que você esteja. Agora, o que foi ensinado a você é que o mundo é tudo o que existe fora daquela caixinha que você chama, aquela caixa de tijolos que você chama de igreja. A isso você chama de mundo. Para Jesus, antes de tudo, enquanto o mundo estivesse também em Roma, enquanto o mundo estivesse também em tantas outras capitais e centros de poder, e também enquanto o mundo habite o coração de todo aquele que não ama, a capital existencial do mundo é o coração de todo mundo que odeia, que mente, que engana, que dissimula, que manipula, que sugestiona, que induz. É aí que é a capital do mundo. Onde quer que você encontre isso, você está lidando com o mundo. Sobretudo com mentira e ódio. Vaidade, que busca, através de qualquer meio, através do vale tudo, atingir qualquer coisa. Aí é que é o lugar do mundo. E para Jesus, eu repito, para Jesus nos evangelhos, não tinha mundo mais poderoso do que aquele que habitava o templo de Jerusalém, o sacerdócio de Jerusalém, a academia, os escribas de Jerusalém, o fanatismo de Jerusalém. Não tinha nada que fosse mais mundo para Jesus nos evangelhos do que Jerusalém. Agora, vocês não conseguem entender nem aprender isso. Tem uma blindagem, tem um véu espesso na mente e no coração. É Jesus quem fala, está tudo dito aqui, mas vocês preferem me odiar e eu não sinto nada. Porque Jesus disse, é assim, isto vos mando. Agora saibam, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, eles me odiaram a mim. E qual foi o mundo que odiou a Jesus aqui nos evangelhos? Foram os romanos que montaram e criaram legiões para cercarem Cafarnaum, a Galiléia, para liquidar Jesus? Não.
Foi Pilatos, coitado, fez de tudo para que Jesus não fosse morto. Acabou que, por pressão política dos religiosos de Jerusalém, mesmo com a mulher dele pedindo não te envolvas com esse justo, ele acabou lavando as mãos e dizendo, olha, isso é com vocês, porque eu não consigo ver mal nenhum nele. A religião é onde está o maior centro de poder do mundo, porque é um poder exercido em nome de Deus. Tanto mais quanto seja exercido em nome de Deus, mais mundanamente feio e horroroso é, e mais gargalhantemente Satanás se assenta no seu trono de poder, no coração da religião, que opera em nome de um fatalismo elitista que diz nós somos os escolhidos de Deus. É aí que o mundo mais demoníaco tem a sua sede e o seu trono. Se fosseis do mundo, todavia, vocês falassem o que eles falam, enganassem como eles enganam, dessem preferência ao que eles amam mais, que é dinheiro, que é fama, que é poder, que é militarismo, que é esmagamento dos outros. Se vocês comprassem as mesmas pautas, se envolvessem e levantassem as mesmas bandeiras, o mundo amaria vocês. Mas porque toda vez que o mundo ouve vocês, tem uma dissonância, porque a frequência de vocês não bate com a frequência deles, eles não conseguem nem entender o que vocês dizem. É como quem tenta sintonizar um rádio e não bota nunca na frequência certa, ouve só as margens. Já não gosto disso. Tenha medo de botar na frequência e ouvir com clareza e não ter mais desculpa para sua própria mentira. Eles preferem te rejeitar antes de te ouvir, te abominar antes de te verem e te repudiarem antes de te compreenderem. Porque é assim que funciona. Jesus disse, foi assim que me trataram, não esperem tratamento diferente. Nenhum de vocês. Se vós fosseis, se eu fosse, por exemplo, um líder religioso, fazendo média religiosa, praticando camaleonismo religioso, falando só o que as pessoas querem que eu fale e querem ouvir, e ficando em cima do muro o tempo todo, sem nunca me definir, o mundo me amaria. Eu andaria com milhões e milhões e milhões atrás de mim, me aplaudindo e querendo me oferecer o Taj Mahal. Mas se você fala o evangelho, a porta é estreita, o caminho é estreito, pequeno é o rebanho. Como Jesus disse em Lucas, ó, pequenino rebanho. Saibam que agradou ao meu Pai dar a vocês o seu reino. Não a um grande rebanho, mas a um pequenino rebanho. O evangelho nunca é feito de grandes multidões, o evangelho é feito de qualidade de consciência. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Nesse caso aqui, específico, direto de Jesus, dele eu vos escolhi, tem a ver com o todo. Com a perversão do sistema da sociedade humana. Os principais sistemas de perversão da sociedade humana são religião, política e mercado financeiro e militar. Sendo que da política decorre fortemente o mercado financeiro e militar, e da religião também o mercado financeiro. Cada vez mais as coisas não se separam. Há uma convergência, são bestas que trabalham uma para alimentar a outra, de acordo com Apocalipse 12:13. Com processos de retroalimentação. Jesus diz, eu tirei vocês daí. Significa o quê? Que você não anda mais na geopolítica planetária? Não, ao contrário. Eu sou o sal da terra, eu tenho que me meter. Agora, minha consciência não se rende. Minha consciência não se entrega. Eu não digo amém para aquilo ao que Jesus não diz amém. Eu não digo assim seja para aquilo a que Jesus nunca propôs, ou que seja antagônico ao que Jesus propõe. Eu não digo a nada, mesmo que me seja entregue em nome de Deus, e que não seja coerente com o evangelho de Jesus, eu repudio. E aí o mundo me odeia, a igreja me odeia, a religião me odeia. Os políticos, frequentemente, que querem alguém com alguma capacidade de disseminação de opinião, ou formação de opinião, querem a adesão e não encontram a tua, ficam com raiva de você.
Você sente a vibração deles de longe, mas Jesus diz, vai ser assim mesmo. Não tentem agradar. Busquem não viver para desagradar, não comprem brigas desnecessárias, combatam só o bom combate. O que não for bom combate, deixa passar. Mas o que for bom combate, não negocie. Se for perversão do que eu estou ensinando, não negocie. Agora, sabendo que o preço vai ser pago. E não fiquem arrependidos de nada. Como não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e o mundo vos odiará. Normal. Aí ele diz, mas não se arrependam disso. Como eu encontro muitos líderes, supostos líderes religiosos arrependidos, que me dizem, alguns que têm a coragem realmente franca de te dizer, Caio, eu cansei desse negócio. Cansei, eu já tentei ser um sincero pregador do evangelho, mas ninguém quer nada com isso não, então eu não tenho tempo para perder, estou indo. Eu ouço isso toda hora, ou tem outros que não falam, só manifestam que isso aconteceu neles. Aí é por isso que Jesus diz, não se arrependam de serem assim, de viverem assim. Não se arrependam dessa designação para a qual eu expressei e manifestei vocês na vida e no mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas sempre será a mesma qualidade de gente que vai rejeitar e a mesma qualidade de gente que vai aceitar. Você, pelos seus frutos, os conhece. Não esperem que espinheiros deem figos ou uvas. Não esperem, espinheiro dá espinho. Por outro lado, ramos da videira verdadeira dão fruto doce e bom. Ramos da figueira dão figo. Ramos da macieira dão maçãs. Ramos dos pés de morango dão morango. Cada um conforme a sua natureza. E vocês vão aprender a discerni-los pela natureza do que eles confessam, fazem, dizem, expressam, olham, designam para a vida. Se é mal, é porque isso procede do coração mal deles. Se é bom, aonde quer que esse bem se manifeste, podem ter certeza que ali tem gente boa. E frequentemente vocês vão encontrar gente muito boa fora de qualquer religião, dando fruto bom da vida, ao qual Jesus acolhe nos seus celeiros. Mas isso a eternidade aguarda para nos revelar. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, ou por causa do Evangelho. Não é o nome Jesus, é o conteúdo Jesus. O nome Jesus não significa nada, é o conteúdo Jesus, é o caráter Jesus, é a presença Jesus, é o ser de Jesus em mim e o meu ser Jesus no mundo, é que provocam isso. Isso é viver por causa do nome dele, é ser a causa do nome dele. Porquanto não conhecem aquele que me enviou, por isso eles não me querem. Se eu não viera, não tivesse vindo, nem lhes houvera pregado, falado e ensinado, pecado não teriam, porque estariam na ignorância absoluta, na idiotice absoluta, sem informação. Agora, o problema da idiotice deles é que eles foram informados sobre ela. E aí o ignorante que recebe a informação perdeu a ignorância. O idiota que recebeu a sabedoria já não tem como mais se esconder isentamente e honestamente atrás da sua própria idiotice. Você não tem mais desculpas. Você já ouviu, você sabe. Já era. Você só está refletindo no seu antagonismo o fato de que você não gosta do Evangelho de fato. De verdade, não gosta. Você gosta até de usar esse nome Jesus porque é uma máscara boa para certas coisas. Mas a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo, desgosta você profunda e essencialmente. Então Jesus prossegue, eu vou ler até o final para terminar essa parte hoje.
eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem mais desculpas para o seu pecado, porque eles ouviram, eles ficaram sabendo, eles rejeitaram. Quem me odeia, saibam todos, odeia também ao meu Pai. Eu sou a expressão do amor do Pai, da verdade do Pai, da justiça do Pai, de como o Pai quer que os humanos vivam e tratem a existência e a criação. Mas tem gente que de fato odeia tudo que seja fruto do amor. Eles odeiam. Para eles é sinal de fraqueza. Gente forte é gente que tem ódio até o fim e que se vinga sem piedade. Esses são os fortes. O Jesus deles é uma espécie de Gengis Khan. Se eu não tivesse feito entre eles, todavia, obras tais, quais nenhum outro fez jamais, e eles viram, e eles ouviram, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também, além de ver, eles têm odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Querem me matar. E Jesus está falando isso para sair depois de algum tempo dali daquele lugar, em alguma hora ou duas, para ser morto. Agora eles estão aqui querendo me matar. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais ódios pecadores, mas agora eles querem me matar, porque eles me odeiam tanto a mim quanto ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, no Velho Testamento deles, na sua lei, como diz Jesus. E não é a de Jesus, é a deles. Odiaram-me sem motivo. Nenhum motivo. Quanto mais eu faço bem, mais eles desgostam de mim. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo vai falar o que eu falo, o que é meu. Vai dar testemunho de mim no mundo. E vai dar testemunho a vocês. E também vai falar através de vocês. Vocês não serão os únicos porta-vozes. Vocês também serão. Mas o Espírito Santo é vivo e fala de si mesmo. E fala de mim onde Ele quer, como Ele quer e para quem Ele quer, com vocês ou sem vocês. O privilégio de vocês é participarem, não falsificando o meu amor, a minha palavra, o meu evangelho, a minha verdade. Em nome de Jesus. Senhor, permite que essas palavras tenham chegado ao coração de alguém, de alguns, nesse tempo tão horroroso, tão difícil, onde tudo que as pessoas querem é mentira, é engano, é falácia, é idiotice. Tem compaixão desse tempo e dessa hora e do estado mental reprovável no qual a maioria das pessoas está vivendo. Tem compaixão. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém.